como está a sua saúde mental em tempos de pandemia. Foi pensando nisso que eu resolvi gravar esse vídeo com 10 dicas de como nós podemos cuidar da nossa saúde mental durante esse período que estamos vivendo. Olá, tudo bem? Meu nome é José Henrique Whittaker, eu sou médico psiquiatra e o meu objetivo com este vídeo é trazer 10 dicas de como nós podemos cuidar da nossa saúde mental nesse período que vivemos de pandemia da Covid-19. Esse é um período naturalmente de maior estresse, maior ansiedade, maior nervosismo, em que as coisas tendem a sair mais do controle, então nada melhor do que obter algumas dicas de como nós podemos lidar com essa situação. Como esse é meu primeiro vídeo, eu vou fazer um breve resumo sobre a minha formação, sobre a minha especialização e depois já partimos direto para as dicas. Eu sou formado desde 2011 pela PUC Paraná e desde então eu tenho exercido a psiquiatria. Desde 2013 eu já sou membro da Associação Brasileira de Psiquiatria e desde 2018 eu me tornei membro titular da Associação Brasileira de Psiquiatria. Eu também possuo o título de especialista pela Associação Brasileira de Psiquiatria, pela Associação Médica Brasileira. Eu tenho registro de qualificação de especialista pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Também estou inscrito como psiquiatra no Conselho Federal de Medicina. Essas informações, elas são todas públicas, elas podem ser consultadas direto do site dessas instituições. E nesses 9 anos aí de carreira médica, eu tenho já mais de 20 atualizações entre congressos, jornadas, simpósios, programas de educação continuada, sempre tendo como objetivo melhorar aí a qualidade do atendimento do meu paciente, trazer informações mais recentes, mais atuais e com isso trazer melhores condições de tratamento. Então vamos lá, sobre as 10 dicas, o objetivo é que a gente consiga melhorar essa qualidade de vida nesse período que é mais difícil. É um período que eu acredito que, não vou falar todas, mas praticamente todas as pessoas do mundo jamais imaginaram viver e também jamais passaram por algo semelhante. De repente, da noite para o dia, a gente não podia mais sair de casa, nossos filhos não podiam mais ir para a escola, o trabalho que a gente estava acostumado veio para home office, fecharam-se shoppings, praças, inúmeros ambientes que estávamos acostumados a frequentar. E aí, naturalmente, isso gera uma ansiedade, isso gera um estresse, isso gera nervosismo, um receio, um medo de como será o dia de amanhã. E, de certa forma, essa ansiedade que nós vivemos, ela não é uma ansiedade ruim, ela é uma ansiedade normal. A ansiedade, ela se manifesta como uma preocupação que nós temos, um receio do que está por vir. Então, é natural que se temos uma prova na escola e a prova é difícil, mesmo que estude, gere um pouquinho de ansiedade. Eu tenho uma reunião com o meu chefe, ou foi marcada uma reunião sem que seja dado um motivo, a gente fica receoso, com medo do cenário atual, ou eu tenho um evento, uma palestra para apresentar, enfim, inúmeras coisas que acontecem no dia a dia e que naturalmente teríamos essa ansiedade. Porém, quando ela se torna muito frequente, quando ela se torna presente o dia todo, a maior parte do tempo, isso começa a trazer sofrimento, traz prejuízo, tanto no ambiente familiar, tanto no ambiente de trabalho, no ambiente social, que no momento não podemos ter muito, e isso também mexe com a nossa saúde mental, mas essa presença diariamente de sintomas faz com que tenhamos um desconforto, um sofrimento e um prejuízo na nossa qualidade de vida. Então, das dicas, a primeira que eu posso dar é ajude as pessoas, pratique a caridade. Então, parece estranho, falar assim, mas eu também não estou me sentindo bem. Pois é, mas ajudar o próximo faz com que você fique bem. Então, pode ser uma pessoa da família, um vizinho,
algum colega de trabalho, um amigo. Todas as pessoas nesse momento podem estar passando por alguma dificuldade. Então ofereça o seu apoio, escute, veja o que a pessoa tem para te dizer. Muitas vezes você só oferecer o seu ouvido 5 minutos, 10, para que a pessoa desabafe, faz com que melhore o dia dessa pessoa. Isso eu vejo muito no consultório, as pessoas que entram para a consulta tensas, nervosas, e elas saem depois falando assim: nossa, doutor, só de falar já foi muito melhor, né? Eu já estou bem mais leve. E isso qualquer pessoa pode fazer, né? Você pode oferecer o seu apoio. E justamente por poder oferecer ajuda para essas pessoas, eu até deixo em aberto, se quiser colocar nos comentários, se você já passou por algo semelhante, se você está vivendo por isso, ou se você conhece alguém que esteja passando por um momento difícil, compartilhe essa informação, vamos ajudar as pessoas, né? Vamos trazer coisas do bem para um período que já não é tão bom assim, mas que vai melhorar, com certeza. Uma outra dica que eu posso deixar para vocês, a segunda dica, é moderem o que vocês veem na internet. No início dessa pandemia, no Brasil em março, mas antes disso já fevereiro, que víamos na Itália, China, depois na Itália, depois Espanha, França, isso veio chegando até nós. A gente já foi se preparando, já foi ficando meio angustiado com tudo que poderia acontecer e começamos a buscar, né, enlouquecidamente por notícias. E as notícias nem sempre são boas. Quem faz a notícia precisa que essa notícia seja lida. Então, os dados são selecionados para que prenda a sua atenção. E prender a atenção nem sempre é o lado positivo da história. Muitas vezes algumas informações são omitidas e aí só coloca aquela informação mais trágica. E aí o fato de ficarmos lendo sobre isso pode sim gerar uma ansiedade, um medo além do normal. Então vamos tentar moderar um pouco mais essas informações para que com isso a gente não busque coisas desnecessárias. É importante estar atualizado, saber como está o dia a dia na sua cidade, no seu estado, no país, mas não é necessário ficar o dia todo atrás de notícias, seja na internet, seja na televisão, no jornal, em qualquer local. Informe-se, mas com moderação. Ainda baseado nisso, vem a terceira dica, que é cuidado com as fake news. Cada vez mais se fala nesse termo, né, fake news, que são notícias falsas, e nesse momento elas se proliferam de uma maneira incontrolável. Então cuidado, né? Às vezes aquele grupo de família de WhatsApp, às vezes um grupo de trabalho, sempre tem aquela pessoa alarmista, né, que faz sempre uma catástrofe e manda só as notícias ruins. E aí a gente vai ler, não sabe se é verdade, se não é verdade, e isso gera uma angústia. Muito das coisas que circulam pela internet não são verdades. Isso acontece muito com doenças, as pessoas sentem às vezes uma dor de cabeça, uma dor nas costas, vai lá, coloca na internet, nos buscadores, e aí vem sempre uma doença ruim, nunca parece que é algo bom. Então cuidado com essas informações, elas podem e elas realmente fazem muito mal-estar, muito desconforto. Uma outra dica, a quarta dica é: faça atividade física. Ah, mas eu não gosto de ir na academia. Mas eu não falei para você ir na academia, eu falei faça atividade física. A atividade física pode ser uma caminhada, pode ser fazer uma corrida quando você já tem o hábito, pode ser andar de bicicleta com seu filho, com sua esposa, com o namorado, namorada, com os amigos, pode ser fazer natação, fazer hidroginástica, enfim, inúmeras atividades que não exigem aquela necessidade de ficar preso em um ambiente. Se você gosta de academia, você gosta de crossfit, de treino funcional, ótimo, vai lá e faça. Pilates, yoga, tudo isso ajuda para esse momento. Mas se você não gosta, faça alguma atividade, não só para a sua saúde física, mas a sua saúde mental também depende disso. Falando de uma maneira mais simples, sem usar termos técnicos para facilitar o entendimento, a atividade física libera substâncias que são substâncias do bem, que causam bem-estar, trazem relaxamento, satisfação,
diminuem o nosso nível de estresse, nosso nível de ansiedade. Então, sempre que possível, pratique atividade física. A quinta dica é: tenha um hobby, uma atividade de lazer. É importante, é fundamental, é imprescindível que a gente tenha um período do dia, ou se não possível todos os dias, uma vez na semana, para que a gente consiga relaxar, seja sozinho, seja com a família, um momento seu, que você faz algo que te dê prazer, que te dê satisfação, que te relaxe. Muitas pessoas têm como hobby a atividade física. Ótimo, a gente já resolve 2 dicas em uma só. Mas o seu hobby pode ser sentar na televisão e assistir um jogo de futebol, assistir uma novela, uma série na internet. Seu hobby pode ser mexer com alguma coisa em casa, alguma plantação, mexer com flores. Pode ser fazer algum serviço em casa, concertos, mexer com marcenaria, enfim, depende do seu gosto. Você tem que fazer algo que seja bom para você, algo que te dê prazer. E nesse momento, você foca nessas atividades, os problemas que estão ao redor desaparecem e você consegue relaxar. Você consegue ter uma qualidade no seu raciocínio, no seu pensamento muito melhor do que você vem tendo. Uma quinta dica que eu deixo é: controle as suas emoções. É difícil, né? É difícil. Mas nós temos que tentar raciocinar, agir um pouco com razão, mesmo relacionado à emoção. É natural que nesse momento você não se sinta bem. Eu não me sinto bem, as pessoas não se sentem bem. Então, não vamos trazer uma cobrança adicional por isso. O nosso rendimento no trabalho cai, o rendimento escolar, o rendimento de estudos cai. Quem tem filhos pequenos, quem tem filhos que estão em aulas online, sabem que não é a mesma coisa. Os pais tentam, os filhos não se concentram, então isso gera angústia, gera ansiedade, gera medo, esse sentimento, de como vai ser a hora que voltar as coisas ao normal. Então, controle, tente pensar do lado positivo, tente não ver as coisas de uma maneira tão ruim. Você está dando o seu melhor, eu tenho certeza. Então, reconheça que se eventualmente você ficar triste, se eventualmente você se sentir frustrado, se eventualmente você se sentir angustiado, com medo, isso pode ser normal. Mas vocês perceberam que eu falei eventualmente? Então, isso às vezes pode acontecer, é normal, não se cobre por isso. Tenha um pouco de paciência, tenha um pouco de tranquilidade. As coisas com certeza ainda vão todas normalizar. Uma próxima dica que eu deixo é: evite o consumo, o excesso de álcool. As pessoas, muitas vezes, por não poder sair, por não poder tá frequentando os ambientes que geralmente ia, acaba fazendo algo mais em casa, com a família mesmo, não chamando as pessoas de fora, mas às vezes um casal com seus filhos. E isso acaba naturalmente falando: vamos fazer um churrasco, vamos fazer alguma coisa, e aí acaba abusando, consumindo álcool a mais do que o normal. Fala: já que eu não tenho nada para fazer, já que eu não tenho que acordar cedo amanhã para ir para o trabalho, vou trabalhar em casa, acordo um pouquinho mais tarde, então acaba indo um pouquinho além. Isso não é legal. O álcool prejudica muito a qualidade do sono, o álcool prejudica muito a longo prazo os sintomas ansiosos. Então, por mais que ele te relaxe naquele momento, na sequência dele, com certeza você acaba tendo uma piora desses sintomas ansiosos. Uma próxima dica que eu vou deixar é: use a tecnologia a seu favor. Como assim? A tecnologia está aí, Acabei de falar para moderar o conteúdo que vê na internet, não acreditar em fake news, e agora eu estou falando para usar a tecnologia, a internet. Sim, você pode usar. Use WhatsApp, Instagram, Facebook, enfim, essas plataformas que existem de comunicação, para que você se mantenha em contato com os seus amigos, com a sua família. Muitas vezes, uma criança pequena não consegue visitar o avô, a avó, justamente por causa desse período de quarentena, de distanciamento.
Então use essa tecnologia a favor, faça uma ligação de vídeo para que ambos se vejam, matem a saudade, converse, faça um grupo dos seus amigos mais próximos, fale sobre o dia a dia, as tensões, o estresse, como que vem sendo essa rotina nova criada que não será para sempre, mas nesse momento ela ainda está presente. Aos finais de semana não dá para reunir o pessoal para fazer um jantar, para ir num restaurante, para fazer um churrasco, mas faça um grupo, abra um grupo com chamada de vídeo entre vocês, cada um da sua casa, e batam papo, dê risada, se divirtam, tentem relaxar ao máximo, isso ajuda muito nesse período, tá ok? Vamos para uma próxima dica que é pense positivo. É difícil, né? As notícias são ruins, a gente não sabe quando isso termina. Pode ser que daqui mais alguns dias a quarentena acabe, pode ser que seja prorrogada. Começou com 15 dias e esses 15 foram passando para 15, mais 15, mais 15 e estamos desde março já em quarentena. Tente pensar positivo. Você está fazendo a sua parte, você está se cuidando, você está fazendo o seu trabalho, seja da sua casa ou retornando aos poucos para o trabalho, né, para o seu escritório, para a sua empresa, enfim, você tem coisas boas pela frente, né? A gente tem a ideia de que tudo é ruim, né? Tudo vai dar errado, até mesmo nesse momento de crise que nós passamos, muitas pessoas perderam o emprego, isso é extremamente dolorido, né? As pessoas têm a família para sustentar, têm suas contas para pagar e não tem muito como recorrer, né, nesse momento. Mas tentem sempre ver o lado otimista. Para quem acredita na religião, e a religião é fundamental, pensando em saúde mental, então, Deus fecha uma porta, abre uma janela, fecha uma janela, abre duas portas. A maneira que as coisas se fecham, elas vão se abrir. Então, vamos pensar otimista, as coisas ainda vão melhorar, os nossos filhos vão voltar para escolas, vocês vão voltar para o trabalho, vocês vão voltar para suas atividades físicas, vocês vão poder viajar, tudo vai normalizar. É um período difícil, é um período fora do normal, mas não é para você, é para o mundo todo, né? Não é na minha cidade, não, é no mundo todo. Não tem nenhum lugar que está livre, né, do Covid, que está livre do coronavírus. Então, vamos tirar sempre boas lições de pequenos aprendizados. Aproveite e curta a sua família. Uma reclamação que eu vejo muito no consultório é de pais ou de jovens adolescentes que falam assim: a minha queixa é que eu não consigo passar muito tempo com a minha família. Se são os pais, porque eles trabalham demais e não conseguem ver os filhos. Se são os jovens, porque os pais trabalham demais e eles não têm tempo. Agora temos tempo, por que não fazer uma refeição junto, um almoço, uma janta? Vamos aproveitar este momento, certo? Falando em fazer refeições juntas, a próxima dica que eu deixo é alimente-se bem. Não é porque estamos em quarentena que podemos descompensar. A saúde física impacta muito na saúde mental. Então, nada melhor do que cuidarmos da nossa alimentação, termos uma alimentação mais saudável, não precisa ser nada restritivo, mas eu estou falando de alimentação saudável, evitar os excessos, evitar os abusos, evitar o consumo exagerado de refrigerante, evitar doces, açúcares, essas coisas melhora muito. Por quê? Porque isso diminui o nível de ansiedade, diminui o nível, em alguns aspectos, de sintomas depressivos. Então, é necessário que tenhamos uma alimentação bem controlada. E vou aproveitar e deixar uma dica extra, já que eu acabei de citar falando sobre a religião é fundamental. Muitas vezes eu pergunto, isso é uma pergunta lá no início da consulta, logo que o paciente chega e eu começo a conversa: qual a sua religião? E muitas vezes o paciente fala: eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou budista, escutei as mais diversas religiões possíveis. Alguns dizem: eu não tenho religião, mas eu acredito em Deus. E alguns dizem: eu não tenho religião e eu não acredito em Deus. Então, pessoal, é extremamente importante
que a gente tenha sim uma crença. Não é obrigatório que tenha religião, essa, aquela ou aquela outra. Todas têm um fundamento final que é Deus. Então é importante que tenhamos sim algo em que nos apegar. Se tudo está dando errado, tem alguém lá no final que está do seu lado para qualquer coisa. Quem é esse alguém? Deus sempre está do seu lado. Então é importante, se apegue na fé, né? Isso vai ajudar muito no seu dia a dia. Combinado, pessoal? Essas foram 10 dicas mais dica bônus, 11 dicas sobre como cuidarmos da nossa saúde mental nesse período que vivemos de pandemia. Isso não vale só para o período de pandemia, isso vale para o nosso dia a dia, em todas as situações. Então, caso tenham dúvidas, caso estejam passando por esse momento, queiram sugerir temas para os próximos vídeos, podem deixar no comentário, marquem aí seus amigos, compartilhem as informações com quem você acha que precise e vamos ajudar o máximo de pessoas. Tá ok? Muito obrigado pela atenção de vocês, nos vemos em breve.